pessoal, a pedido de 2 pacientes e uma seguidora, hoje eu vou falar sobre um antidepressivo diferente, que é a venlafaxina. A venlafaxina é um antidepressivo da classe dos inibidores de captação de serotonina e noradrenalina. Quais são os diferenciais e as particularidades desse remédio? Vamos lá entender. Então, a venlafaxina, por ser um inibidor da recaptação tanto de serotonina como de noradrenalina, ele vai pertencer à mesma classe da duloxetina, que eu já falei aqui. Essa classe tem algumas atividades, algumas propriedades especiais por conta desse efeito adicional. A venlafaxina é aprovada para o tratamento de depressão, ansiedade generalizada, fobia social, transtorno disfórico perimenstrual, transtorno de pânico e transtorno de estresse pós-traumático. O que ela tem de diferente? Uma das particularidades dela é que em doses menores o efeito sobre noradrenalina é pequeno, o efeito sobre serotonina é maior e quando você vai aumentando a dose, o efeito sobre noradrenalina vai aumentando. Então, um dos riscos que ela oferece é aumento da pressão arterial, é uma das coisas que a gente tem que tomar bastante cuidado, principalmente quando a gente precisa aumentar mais a dose, chegar a doses mais altas. As doses variam de 37,5 até 225 miligramas. Então, os comprimidos normalmente, as cápsulas normalmente são de 37,5, 75 ou 150 miligramas e a gente vai aumentando a dose gradativamente à medida que o paciente vai tolerando. Então, a gente sempre tem que avaliar essa questão da pressão arterial para não aumentar demais, de acordo com que você vai subindo a dose. Também é um remédio que a gente precisa esperar de 2 a 4 semanas, às vezes até 8 semanas, para ver o efeito chegar. Não adianta apressar, não tem como esse efeito ser tão mais rápido só com comprimidos ou cápsulas. Os efeitos colaterais mais comuns vão ser gastrointestinais, um pouco de náusea, às vezes alguma inquietação. Alguns pacientes vão ter insônia e a gente tem no mercado apresentações de liberação controlada. É um remédio que tem uma meia-vida, ou seja, fica no sangue, falando de uma maneira mais simples, que é curta. Então, a liberação controlada aumenta um pouquinho essa meia-vida do remédio, mas ainda é uma meia-vida curta. Então, algumas vezes o paciente precisa separar a dose, a maioria das vezes dá para usar uma vez ao dia só. A maioria dos efeitos colaterais aumenta com o aumento da dose e o que a gente mais tem que se preocupar realmente é a pressão arterial. Doses muito altas também aumentam um pouco o risco de crise convulsiva, principalmente no paciente que já tem uma predisposição ou já tem história de crise. Em algumas situações heróicas, em que o paciente tem resposta com remédio, mas precisa de doses ainda maiores do que o recomendado, alguns estudos mostram eficiência com até 600 miligramas. Eu nunca tive um paciente que chegou a essa dose, mas alguns estudos têm mostrado uma eficiência, uma boa tolerabilidade, mas sempre com muito cuidado. Também é um remédio que faz parte daquele esquema de tratamento de depressão grave refratária, o California Rocket Fuel, em associação com mirtazapina. As potencializações também podem ser feitas com outras drogas, dependendo do que os pacientes têm de resquício de sintoma. Se ele tem mais fraqueza, mais falta de energia, a gente pode associar bupropiona. Se o paciente tem mais insônia, a gente pode associar trazodona. Então, são muitas possibilidades, cada caso é um caso. É um remédio de baixo risco de ganho de peso e baixo risco de sonolência, então pouco risco em relação a esses efeitos colaterais. Um outro ponto importante desse remédio é que ele pode ter alguns sintomas de retirada. Quando o paciente está retirando a medicação, ele pode ter mais efeitos adversos, ter mais mal-estar por conta dessa meia-vida curta. Às vezes ele perde uma dose, esquece uma dose e ele já tem alguns efeitos bem ruins. Então a gente precisa reforçar que o remédio precisa ser usado direitinho, sem falhar. De características especiais, a gente pode citar o fato de ser uma das medicações mais indicadas em pacientes que não responderam bem a quadros depressivos ou ansiosos, usando as outras classes de medicação, especialmente os inibidores seletivos de recaptação de serotonina. Ela é uma das medicações mais indicadas em associação com outras para o tratamento de depressão resistente. E alguns estudos até grandes têm mostrado um bom efeito sobre dor neuropática, fibromialgia e sintomas vasomotores na menopausa. Então, ela tem essas particularidades interessantes.
É um remédio que oferece um pouco de risco de overdose, então é um remédio que tem um risco um pouco maior em caso de ingesta exagerada, acidental ou intencional, então a gente também precisa orientar bastante o acompanhante e o familiar. Se você conhece alguém que usa esse remédio, encaminhe esse vídeo para esclarecimento e deixe suas dúvidas aqui nos comentários. Me fala mais o que vocês querem que eu fale por aqui. Até mais!